Deus aceita sacrifício, sim ou não? Talvez você olhando para esta imagem, você pode querer passar pano, porque Deus, entregou o seu único filho para que morresse por toda a humanidade, que essa é a cartada de todos os cristãos. Porque Deus, ele pode fazer o sacrifício, né, em prol da humanidade. Mas tirando esse caso, Deus recebe sacrifício? Deus recebe sacrifício? Sim ou não? O que a Bíblia nos mostra sobre sacrifício humano? Esquece o sacrifício de Jesus. Vamos pautar agora no que diz a Bíblia. O Deus da Bíblia, ele aceita sacrifício humano ou não? Muitos dizem que Deus não aceita sacrifício humano. Ele abomina, por caso de passagens como ao Deus Moloque. Mas vamos ver aqui dentro da Bíblia, e eu vou apresentar para você o contrário daquilo que te ensinaram a vida toda dentro da igreja, ok? Então vamos para a passagem depois da nossa vinheta. Você que quer adquirir conhecimento, você que quer comprar algum livro para estudar referente à historicidade da Bíblia, sobre arqueologia, sobre se realmente existe inferno, como foi criado o Novo Testamento, né? Então eu peço para você que você entre aqui na descrição, tem um maisinho, ó, mais, descrição, mais, você clica ali, vai aparecer ali toda uma escrita aqui referente ao meu canal, tem os links ali, que eu sou afiliado da Amazon, você pode entrar, clicar, comprar ali o seu livro ou qualquer outro objeto, celulares, qualquer tipo de coisa que você quiser para sua casa comprar, que estiver dentro da plataforma da Amazon, você pode entrar através do link aqui e automaticamente você vai estar ajudando este aqui do canal, ok? Então, meus queridos, vamos para o vídeo. Essa passagem aqui que eu vou apresentar para vocês, depois vocês lerem o versículo do 1 ao 3, mostra a vida de Jefté, ele qual ele foi expulso porque ele era filho de uma prostituta, né? E aí ele é expulso, a família ali, os irmãos, tudo zoava a cara dele, e ele vai morar ali com os bandidos na rua, tudo mais. E depois de passar um certo tempo, né, os amonitas fazem guerra contra Israel. Então eu vou apresentar o texto para vocês, para ver se realmente Deus não aceita sacrifício, né? Vamos lá. Ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. Logo que os amonitas atacaram Israel, os anciões de Galaade partiram à procura de Jefté na terra de Tobi, porque ele virou um guerreiro, né? E aí, agora que precisa do cidadão, vão atrás dele para guerrear contra os amonitas, né? Mas antigamente, antes dele se tornar guerreiro, aí ele não prestava, né? Porque ele era filho. Quanto dessas coisas acontecem na nossa vida, né? Em um certo momento, a gente é criticado, a gente é zoado pelas pessoas, pelos amigos, vizinhos, e depois que a gente alcança um certo conhecimento, alguma coisa, quando a gente faz curso, a gente adquire qualquer tipo de conhecimento, aí os tais vêm atrás da gente pedindo favores, né? Foi o que aconteceu aqui com Jefté. Aí disseram assim para Jefté: vem, disseram-lhe, ser o nosso comandante para que façamos guerra contra os amonitas. Mas Jefté respondeu aos anciões de Galaade: não fostes vós que me odiaste e me expulsaste da casa de meu pai? Por que vindes a mim agora que vos achais em aflição? Responderam os anciões Galaade e Jefté: é por isso que agora viemos te procurar. Vem conosco, combaterás os amonitas e serás o nosso chefe, e também de nós, de todos os habitantes de Galaade. Jefté respondeu aos anciões de Galaade: se me viesse buscar para combater os amonitas e para que Iavé, presta atenção, hein, os entregues na minha mão, então serei o vosso chefe. Que Iavé seja testemunha de entre nós, se não fizermos como disseste. Responderam a Jefté os habitantes de Galaade. Jefté partiu, pois, com os anciões de Galaade. O povo o pôs como chefe e comandante. E Jefté partiu todas as suas palavras em Maspa, na presença de Iavé. Olha, presta atenção no que aconteceu. Então, eles fizeram um acordo em nome de Iavé para guerrear. Ok?
Tá tudo certo por aqui? Olha o que você vai ver que vai acontecer para frente. Jefté enviou mensageiros ao rei dos Amonitas para lhe dizer: que há entre mim e ti que venhas atacar minha terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque Israel, quando subiu do Egito, se apossou da minha terra, desde Armon até Jaboque, e o Jordão. Devolve-me agora em paz o que tomaste. Jefté enviou novamente mensageiros ao rei dos Amonitas, e dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não se apossou da terra de Moabe, nem dos Amonitas. Quando subiu do Egito, Israel marchou pelo deserto até o mar dos Juncos e chegou a Cádiz. Engraçado que esse texto aqui traz mar dos Juncos, né? Mas a Bíblia em português traz mar vermelho, que não tem nada a ver. Não existe mar vermelho na Bíblia hebraica, ok? Só que agora aqui eu vou pular um texto, porque Jefté vai explicar o que aconteceu lá no contexto lá do Êxodo, que eles marcharam no deserto, e que eles pediram para passar pela terra, e houve uma guerra lá, e o povo, eles atacaram o povo de Israel. Israel revidou, isso que diz no texto de Juízes, não estou dizendo que é verdade, tá? E aí ele explica o que aconteceu na guerra lá que aconteceu lá na saída do Egito, ok? Então, para não estender este vídeo, eu cortei esse trecho, que é uma explicação que Jefté deu, né? Jefté pergunta, por que você está vindo a guerra contra a gente? Ele responde, vocês invadiram nossa terra, vocês tomaram. Aí ele explica, não, nós tomamos. Por quê? Porque vocês guerrearam contra nós. E nós vencemos a guerra e nós tomamos a guerra. Essa foi a explicação de Jefté. Aí vem o versículo 29, então eu peço para você que você leia do 17 ao 28, que vai ter essa explicação sobre isso que eu estou falando, que Jefté e o rei lá dos Amonitas, eles conversam, ok? Aí vem o voto de Jefté e a sua vitória. Aí vai vir um texto sobre o sacrifício de Iavé, para Iavé. Então o espírito de Iavé veio sobre Jefté, que atravessou Galaade e Manassés. Passou por Masfa de Galaade, e de Masfa de Galaade passou aos Amonitas. E Jefté fez um voto a Iavé. Agora vem o contexto aqui. Deus, no caso aqui, Iavé, aceita sacrifício humano, sim ou não? Vamos ver? Diz assim Jefté: se entregares os Amonitas nas minhas mãos, aquele que sair primeiro da porta da minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencedor do combate contra os Amonitas, esse pertencerá a Iavé. Eu o oferecerei em holocausto. E aqui, holocausto, se você for puxar no hebraico, é oferta queimada ao Senhor. Exatamente. Então faz uma pesquisa aí e vê o contexto que está dizendo que é holocausto. E o holocausto aqui é ofertas queimadas ao Senhor. Não tem nada a ver com sacrifício em cruz, não tem nada a ver esse tipo de coisa, ok? Sacrifício em holocausto, ofertas queimadas, ok? Aí vem o texto-chave dessa história, né? Então Jefté fala que se ele voltar vencedor da guerra, e é um voto que ele fez com Iavé, se Iavé entregasse para eles o povo amonitas, se ele ganhasse a guerra, ele iria entregar a primeira pessoa, a primeira coisa que saísse na porta ali e viesse ao encontro dele. Então Jefté passou os amonitas para os atacar. E Iavé os entregou. Aqui, ó, Iavé entregou. 32, Iavé entrega para Jefté aquilo que ele fez o voto no versículo 31. E Iavé os entregou nas suas mãos. Então, não foi sacrifício que Jefté fez por conta própria. Iavé entregou, assim, cumprindo o voto que Jefté tinha feito com Jefté. Vamos entender aqui o contexto. Se Deus não aceita sacrifício humano, e Deus sendo onisciente, ele sabia que a filha de Jefté iria sair ali pela porta, e ao encontro dele. Ele deveria ter falado, como diz aqui que o espírito de Iavé veio sobre Jefté, ele deveria ter falado: Jefté, não faça esse sacrifício louco, porque é sua filha, a única filha que sairá na porta. Mas Deus ficou quietinho.
Exatamente. E Yahvé entregou os amonitas na mão de Jefté. E o que aconteceu? Vamos ver? Ele os derrotou desde Aroer até Minite, 20 cidades, loucura, né? 20 cidades. E até Abel Carmim. Foi uma grande derrota. Os amonitas foram assim subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté volta a Maspa, a sua casa, eis que a sua filha sai ao seu encontro, dançando ao som de tamboris. Era a sua única filha. Além dela, não tinha filho nem filha. Logo que a viu, rasgou as suas vestes e bradou: ai, ai, filha minha, tu me prostastes em angústia, tu estás entre o que fazem a minha desgraça. Fiz o voto a Yahvé e não posso recuar. Então, para que a promessa, o voto de Yahvé fosse cumprida, Deus teria que dar os amonitas nas mãos de Jefté. E foi assim que o texto diz: Yahvé deu os amonitas, deu a guerra, a vitória para Jefté, cumprindo sim o voto de Jefté. E aí ele teve que cumprir. E essa passagem aqui não é lida nas igrejas, não é explicada desta forma para vocês. É só ler. Não adianta nem eu ficar aqui explicando para você. Então ele fica todo angustiado porque quem sai ao seu encontro é sua filha. E como pode ele entregar uma filha em sacrifício de holocausto para Yahvé e Yahvé ainda aceitar? Em nenhum momento fez igual a Abraão. Abraão, não faça isso contra seu filho, porque eu trarei o seu sacrifício, né? E aí o que acontece? Só que aqui não acontece essa historinha. Deus poderia ter usado da mesma artimanha que usou com Abraão, dizendo assim: Jefté, não precisa sacrificar a sua filha, porque eu vi que você é obediente a mim. Mas em nenhum momento Yahvé fez isso com Jefté. Ele foi lá e olha o que aconteceu. Então ela lhe respondeu: meu pai, tu assumiste esse compromisso com Yahvé. Trata-me, pois, segundo o que prometestes. Cumpre, né? Porque Yahvé concordou em te vingar de teus inimigos. Ó, Yahvé concordou. Você está percebendo que ela disse que Yahvé concordou? Realmente, Yahvé deu os povos lá, subjugou os amonitas, né? Agora você tem que cumprir. Concordou em te vingar dos teus inimigos, os amonitas. Depois ela disse a seu pai: concede-me apenas isto, deixe-me ir por 2 meses. Irei errando pelos montes e, com as minhas amigas, lamentarei a minha virgindade. Vai, disse-lhe ele, e deixou-a ir por 2 meses. Ela se foi, portanto, com suas amigas, e lamentou a sua virgindade pelos montes. Decorridos os 2 meses, retornou a seu pai, e ele cumpriu o voto que fizera. Se ele cumpriu o voto, o que ele fez? Ele sacrificou a sua filha para Yahvé. E Yahvé aceitou o sacrifício humano, exatamente, porque Yahvé não o impediu, ele sendo um juiz em Israel. Olha para você ver o texto aí. Ela não conhecera varão. Procede daí este costume em Israel, que as moças chorem a virgindade lá da filha de Jefté, ok? Então, olha para você ver a loucura desse texto. Depois os crentes falam que não aceita sacrifício humano. Só o fato lá do texto, da mensagem, da imagem que eu mostrei para vocês, de Jesus. Jesus é um sacrifício humano, sim. Então Deus de Israel aceita sacrifício humano, porque o teu próprio filho ele sacrificou. É sacrifício humano. Se Jesus era humano, sangrou tudo mais segundo a literatura, Deus aceitou o sacrifício humano. Além do mais, o texto aqui de Juízes também demonstra que o homem, né, Deus aceita sacrifício de homens, sacrificando outros seres humanos. Deus aceitou o sacrifício humano da filha de Jefté. Agora vamos para a passagem de Levítico. Olhem para vocês verem
Quase ninguém fala sobre isso aqui, eu vou citar isso aqui, coisa rápida. Em Levítico 18, 21 diz assim, ó, não entregarás os teus filhos, ó, é lei de Deus, tá? Torá, viu? Não entregarás os teus filhos para consagrá-los a Moloque, né? Ao deus Moloque. Presta atenção aqui, isso aqui ninguém fala. Para não profanares o nome de teu Deus. Eu sou Yahvé. Vamos lá. Deus não aceita que faça sacrifícios, não consagra a Moloque, mas para ele pode, né? Para não profanares o nome do teu Deus. Quer dizer, você não pode sacrificar a Moloque, mas para mim pode. É o que o versículo subentende. Não sacrifica a outros deuses. Só falta escrever. O sacrifício é somente para mim. Somente para mim. É o que diz, porque Deus aceitou o sacrifício de Jefté, da sua filha. Então, meus filhos, vamos dizer o quê? Você vai fazer malabarismo, contorcionismo, aquilo que está escrito na sua Bíblia? Então, assim, esse texto aqui mostra que sim, Jefté sacrificou a sua filha e Yahvé, o Deus de Israel, aceitou o sacrifício da filha de Jefté, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meus queridos, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo. Você vê, eu tenho que parar, né? Aqui, esse trecho aqui vai ser erros de gravação. Eu tenho que parar a gravação porque tá passando um carro de som vendendo batata, as coisas na rua de casa. Que falta me faz o estúdio, viu? Vai ficar por erro de gravação. É melancia, é melancia. Ai, ai. E as vizinhas estão comprando melancia. Nunca compram. É verdade, os vizinhos nunca compram. Agora decidiram comprar porque eu tô gravando. E para bem aqui na frente. Ai, ai.